Olá, assombrosos e medrosos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais uma história, para mais uma lenda para contar para vocês. E essa é uma conexãozinha ali feita pelo meu marido quando eu estava contando para vocês a história da cobra que levavam as pessoas para o fundo do rio. Então, eu lembrei de um conto da sereia. É um conto diferenciado, é o conto que a minha avó me contava e não é assim semelhante aos que eu já vi de folclore e em outros lugares sobre essa criatura mística. O que acontece? A sereia, ela é, né, metade peixe, metade mulher e metade uma mulher muito bonita, muito linda. E a minha avó conta o seguinte, que ela era metade peixe porque ela era uma mulher muito bonita. Ela se casou com um homem que ela amava muito e ele a deixou. Ele simplesmente foi embora e a abandonou. E como ela acreditava muito na mãe das águas, na mãe natureza, e ela morava perto de um rio com cachoeira, ela correu para a beira do rio e implorou para ser levada embora, mas que ela não queria ser levada embora só por ser levada. Ela queria navegar por todos os rios e acabar com os homens que traíam suas mulheres, com os homens que tinham vida mundana, vida vadia, né? Então, vendo isso, minha avó fala que a água se materializou em uma mulher, olhou para ela e falou: "Você tem certeza que você quer fazer isso pro resto da eternidade?" E ela falou: "Sim, para nunca mais eu ter que chorar por homem nenhum." Então essa entidade transformou ela em metade mulher e metade peixe. As pernas dela começaram a criar escamas, se uniram e virou uma cauda de peixe, e ela não poderia sair de dentro d'água totalmente. Ela teria que ficar sempre com os pés dentro d'água ou ela morreria. Ela não existiria mais. Ela pararia de fazer o que ela queria fazer. Além disso, ela ficou ainda mais bonita. Seus cabelos ficaram longos e negros, a sua pele branca e pálida, os seus seios caídos ficaram novamente, né, seios de moça nova, porque ela já tinha uma determinada idade. Ela ganhou também outro dom, que era o dom do canto. E a minha avó falava que era tipo voz de anjo, de tão suave e encantadora que era a voz da sereia. Então, ela sentava numa pedra na beira do rio, sempre com a metade da cauda dentro d'água e o resto do corpo fora da água, e começava a cantarolar, principalmente por volta ali das 10 a 1 da manhã, que eram horários mais propícios. E a minha avó falava que tinha um detalhe especial no canto dessa sereia, que só quem podia escutar eram homens que cometiam alguma marginalidade. Ou ele saiu de casa para vadiar com outras mulheres, ou ele abandonou a esposa, ou ele deflorou, né? Tirou a virgindade de uma menina e não quis se casar com ela, ou ele fez alguma coisa com uma mulher que fez essa mulher chorar. O feitiço era esse: se algum dia ele fez uma mulher chorar, nem que fosse sua mãe, sua irmã, ou quem quer que seja, ele iria escutar o canto da sereia. Então, quando o homem ouvia esse canto, ele ficava extremamente alucinado. Que voz maravilhosa é essa?
Que mulher é essa? Eu preciso ver essa mulher, eu preciso tocar nessa mulher. Então ele ia de encontro à voz. Quando ele ia de encontro à voz, né? Geralmente ele encontrava a sereia sentada na pedra, toda linda, maravilhosa, reluzente, à luz das estrelas, né? Aquela imagem que a gente sempre vê em filmes, que a gente sempre vê em outras coisas. E aí a minha avó fala o seguinte, que ela atraía o homem até ela e que devagarmente ela lhe oferecia um beijo. Mas não era só um beijo. Conforme o homem ia se aproximando para beijar a sereia, ela ia entrando vagarosamente dentro da água. E quanto mais ela entrava dentro da água, mais o homem tentava se aproximar. Então, quando ela emergia dentro d'água e o homem ia atrás, a figura de beleza dela mudava completamente para um monstro horrível. Era seu rosto desconfigurava, ela criava dentes de piranha, criava um nariz pontudo, olhos puxados, como se fosse um bicho, e ali ela já agarrava, né, o rosto do homem e dava um beijo da morte da sereia, que é assim que minha avó me contou. Ela dava o beijo da morte e esse homem ia para o fundo do rio e nunca mais voltava. Isso aconteceu há muitos anos atrás. A minha avó fala que acontecia de verdade, que os homens iam para o rio e sumiam. E tem até um caso recente de quando eu era ali pequena, eu tinha meus 7 anos, de um homem que ele almoçou e falou: eu vou lá no rio tomar um banho e depois eu volto. E ele foi pro rio e não voltou. E todo mundo caçando esse homem, ninguém achava esse homem, todo mundo caçando esse homem, ninguém achava esse homem. Ele era esposo de uma prima nossa. E todo mundo procurando esse homem. Quando encontraram ele, já se passaram vários dias, e ele estava sentado no fundo do rio. O rio diminuiu a água e eles conseguiram ver o cabelo dele, onde eles tinham passado várias vezes e não tinham encontrado nada. Bem perto, assim, bem próximo à beira do rio. Ele estava sentado com as pernas cruzadas, sabe quando você está meditando que você cruza as pernas? Então ele estava sentado como se estivesse meditando no fundo do rio. Já era para ter inchado, boiado e tudo, mas não, ele estava lá sentado como se estivesse meditando no fundo do rio. Então, assim, minha avó contou isso e falou assim: será que ele não levou um beijo de uma sereia? Aí a gente ficou com isso na cabeça, né? Vai que até no nosso rio aqui, no fundo de casa, tem sereia também. Já não bastava curumim, agora tem que ter sereia? Ai, meu Deus, que aflição. Com o passar do tempo, eram tantas histórias sobre o rio que eu fiquei com tanto medo do rio que eu não ia sozinha mais no rio. E também, desde os meus 19 anos, eu não tomei mais banho no rio, de tanto medo que eu tinha. Então, assim, eu já avisei, né? Eu sou cagona, eu sou medrosa. Então, assim, eu tinha muito medo mesmo. Eu não ia sozinha de jeito nenhum. Se não tivesse alguém para me acompanhar, eu não ia no rio que passava no fundo da casa da minha avó. Ele passava, né? Uma parte dele bem nos fundos da casa da minha avó. E é essa a história de sereia que eu conheço, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais, assombrosos e medrosos.